Bom, são 4 horas. Boa tarde a todos. Eu tô aqui hoje para mais uma live. Meu nome é Priscila Lima de Charbonnier. Eu sou astróloga, fundadora do Soul Loop, uma plataforma digital de compartilhamento de conhecimento universal. Não só a astrologia como uma linguagem para compreender os mistérios que não precisam mais ser mistérios, como outras técnicas que a gente integra para trazer com clareza e com leveza um entendimento que precisa ser leve e fluido para todos. Então, hoje, a convite do Iguatemi, eu estou aqui para a programação Iguatemi com você e vou trazer o tema Reflexão da Alma. A gente vai falar um pouco sobre a alma, sobre a percepção da alma na nossa vida diária, sobre a integração da alma e da personalidade. Eu vou te ajudar a trazer hábitos para a sua vida diária que possa fazer com que você tenha mais naturalidade de perceber essa dualidade que a gente vive. Quando a gente percebe esse alinhamento entre alma e personalidade, o propósito que tantas pessoas procuram e me perguntam, ele naturalmente surge, fica claro. Então hoje fala-se muito do propósito, propósito de vida e de como ter uma vida significativa e servir ao coletivo e etc. Mas as pessoas sempre vêm fazer um mapa para mim e falam: como eu descubro o meu propósito? Ótimo, através da astrologia é uma ferramenta maravilhosa que a gente dá um salto quântico nessa percepção, mas de nada adianta o mapa astrológico dar uma informação e a pessoa não fazer a busca diária de integração de alma e personalidade, né? Uma informação que entra pela mente, ela não transforma. Agora, uma informação que é sentida na mente, no coração, corpo, mente e espírito, aí sim acontece uma transformação. Então, a astrologia é uma ferramenta, a gente tem outras diversas ferramentas, a gente tem coaching de vida para buscar significado, para buscar propósito, mas o mais importante é diariamente a gente ter uma consciência, uma prática de refletir sobre outra perspectiva, como se fosse um espectador de você mesmo. E aí, quando você se torna o seu próprio espectador, você está dissociando da personalidade, da sua mente consciente, daquela identidade que você construiu para lidar com as pessoas, e através dessa identidade você fica cego, você acha que aquilo é tudo, né? Então, a mente consciente representa 5% da nossa mente como um todo. A nossa personalidade, aquela que a gente sabe da gente, a nossa identidade, aquela que a gente reconhece, é parte desses 5% que a gente usa no dia a dia. E tem 95% de mente inconsciente. Tem 95% do nosso potencial que fica nos guiando muito mais do que a mente consciente, muito mais do que a gente pensa que a mente consciente nos guia. Esses 95% eles vão emanando frequências ao nosso redor, e como tudo no universo acontece através de ressonância e de frequência, esses 95% levam a nossa vida para um seguinte caminho, para acontecimentos, ou atraem pessoas ou situações para a nossa vida sem que a gente entenda, né? Então, quando a gente traz a consciência da alma para o dia a dia, a gente traz essa consciência dos 95% para o dia a dia também, né? A gente integra o nosso ser. Nós somos formados de uma identidade que é apenas desse momento, e nós somos formados de um espírito que é imortal, vamos assim dizer, né? E aí, a gente integrando os dois, a gente tem uma percepção mais significativa da vida, e o propósito surge com naturalidade. Antes de começar a entrar no assunto propriamente dito, eu gostaria de fazer um puja a Brahma, que é esse aqui que está aqui atrás, que na mitologia hindu, Brahma é o deus da criação do cosmos e de todas as formas de vida que existem.
Na mitologia hindu, há uma tríade formada por Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma é o responsável pela criação do cosmos, pela vida. Vishnu é responsável pela preservação e Shiva é responsável pela destruição, para que renasça, para que a roda continue a girar. Então, se cria, se preserva, se destrói, para se começar de novo, né? Todos nós sabemos que no universo nada se cria e nada se destrói, tudo se transforma. E nós somos parte desse universo, né? Nossa energia, nossa alma, nosso espírito se transforma também, nossa consciência se transforma. Não importa a nomenclatura, uns têm crença em espírito, outros têm crença em alma, outros não acreditam, outros acreditam só na mente e a mente tem o lado inconsciente. Então é fato, independente da nomenclatura, nós temos um campo magnético, nós temos uma energia que emana ao nosso redor e que faz parte de nós. Nós somos energia condensada, nós somos em matéria a manifestação dessa energia numa dimensão condensada. Então, quando a gente entra em contato com esse lado inconsciente, que é toda essa potencialidade desses 95%, quando a gente entra em contato com a alma e a gente conversa com a nossa personalidade, a gente conversa com a identidade que a gente criou, que normalmente o nosso ego acha que nossa identidade é tudo, que nós sabemos tudo e que não há nada maior do que nós. Mas quando a gente olha através da nossa própria perspectiva de alma para essa identidade que a gente criou, a gente consegue criar um diálogo e entender numa proporção um pouco mais ampla, um pouco mais elevada o significado dos acontecimentos da nossa vida. Sinal ruim aqui, voltou? O sinal tá bom? Se alguém puder me dar um alô para dizer se está ok, eu agradeço, que a conexão deu uma falhada. Eu não tô vendo os comentários, será que estão me ouvindo? Vamos lá, eu tô perguntando se estão me vendo. Live é assim, né? Vamos ver. Acho que sim. Então, quando a gente entra em contato com a integração da alma na vida diária, a gente entra num estado de plenitude, num estado de união, num estado de uma consciência mais ampliada e o significado das coisas fica mais claro. A sincronicidade faz parte da nossa vida, o flow acontece, né? O conhecido flow, né? Hoje fala-se muito de flow, fala-se muito de propósito, mas o que é o flow? O que é encontrar o propósito? E é simples, a gente não encontra o propósito se a gente não fizer um caminho que traga para a consciência da unidade, para a consciência da alma. E trazer essa consciência da alma para a vida diária é o que nos deixa alerta, tá? Então, todas as práticas que a gente busca hoje em dia, de mindfulness, de meditação, de yoga, ou religiões também, mas através de uma outra metodologia, mas todas as práticas que a gente busca hoje em dia, elas têm o objetivo de diminuir essa barreira entre o nosso consciente e o inconsciente. E quanto mais a gente diminui essa barreira, mais a alma se manifesta na nossa personalidade, mais a alma se alinha na nossa vida diária e se torna presente na nossa consciência. Então, eu vou voltar aqui antes da conexão ter ficado ruim. Eu ia pedir um puja para Brahma, que é o deus criador na mitologia hindu. E voltando a falar de Brahma, então, ele cria, Vishnu preserva e Shiva destrói para recomeçar, tá? E toda vez que a gente faz um puja é uma retribuição de energia. Toda vez que a gente quer entender um assunto, toda vez que a gente quer conectar com algo, se a gente oferta o que a gente tem de melhor dentro de nós, essa conexão se abre, esse canal energético se abre e a gente entra em contato com aquela informação de uma forma a trocar e não a só receber. Então, puja é uma retribuição de energia ao mestre. É uma retribuição de energia àquele que você está se relacionando e está enviando o seu melhor para receber também o melhor que ele pode te enviar.
E não foi por acaso que eu sentei então aqui hoje para falar da alma, para trazer essa consciência da alma. Eu me sentei junto com essa escultura do Brahma, que tem um simbolismo muito grande no assunto do que a gente está falando. Então, assim como no universo tudo se transforma, nada se cria e nada se destrói, a nossa alma se transforma também energeticamente, a nossa vibração. Então, o espírito ou a alma, quando a gente desencarna nessa vida, a nossa consciência, a nossa identidade, a nossa vida terrena se vai. Então, o dia que eu desencarnar, a Priscila se foi. Mas existe uma parte da Priscila que é vibracional. Tem uma parte da minha consciência que não se acaba, porque não é matéria. Aquilo que não é matéria não acaba, se transforma. Mesmo a matéria, ela se transforma, ela se decompõe ou ela, queima, tem várias formas de você transformar. Mas energeticamente, a nossa consciência, ela se transforma. Então, quando a gente nasce, a gente traz uma vibração de alma já com algumas informações impregnadas ali. Então, a forma como o nosso campo energético vibra, a forma como a nossa alma, nosso espírito vibra, conta muito sobre nós, porque traz um meio energético ao nosso redor que atrai e que conecta através de ressonâncias com situações semelhantes àquela que a gente já conhece. Uma natureza do ser humano é repetir comportamentos já conhecidos. E para a gente se atirar num comportamento completamente novo e desconhecido, é um desafio. É necessário um esforço muito grande para a gente fazer essa mudança. Então, quanto mais consciente a gente estiver dos nossos condicionamentos, da nossa vibração de alma, do nosso padrão que a gente traz, mais a gente pode abandoná-los para poder ir em direção ao desconhecido. E é só nessa direção do desconhecido que a gente encontra o sentido da vida, que a gente encontra o propósito da vida e mais, além do propósito da vida, a missão da nossa alma. Então, qual foi a razão de eu ter nascido nesse planeta e nesse momento, nesse período de tempo, né? O que eu posso fazer aqui para, de fato, o dia que eu saí plena de que eu cumpri a minha missão, né? E eu acho que é isso que todo mundo quer nessa vida, né? Sentir essa plenitude de que a gente cumpriu a missão. Porém, ao longo da vida, a gente se esquece disso e a gente vai vivendo através da nossa identidade, através da nossa personalidade, a gente vai vivendo a superficialidade, achando que essa consciência da nossa mente de 5% daquilo que a gente consegue processar, a gente vai achando que aquilo é tudo. E a gente às vezes esquece que tem algo muito maior dentro de nós, que nós somos algo muito maior, porque nós somos uma fração do cosmos. Então, todo o elemento no universo, ele se repete no micro e no macrocosmos, e nós somos uma repetição micro do que há no macrocosmos. Astrologicamente, no momento do nosso nascimento, a gente olha a energia que vem do sul, onde o Sol, a Lua e a Terra se alinhavam. Existe um eixo que cada ano tem uma posição, que é o eixo onde acontecem os eclipses, no ano que a gente nasceu. E no ano que você nasce, existe uma energia vinda do sul, e essa energia, ela mostra muito da vibração da sua alma, dos padrões e dos condicionamentos que você traz, daquilo que você já aprendeu, daquilo que é nato para você, que você sabe que uma pessoa nasce na mesma família com diversas pessoas sendo criadas da mesma maneira, mas cada um traz um talento, algo que você fala, nossa, isso já veio com essa pessoa, né? Então, o que são os nossos talentos? O que são as nossas manias? O que são os nossos condicionamentos? Muitos são gerados ao longo da infância, claro, mas muitos a gente percebe que a pessoa já nasceu com aquilo. Então, essa informação daquilo que veio vibrando com a alma vem através desse nódulo sul. E quando a gente olha para o nódulo norte, que é o ponto ao norte, onde Sol, Lua e Terra se alinhavam, a gente vê uma energia que tem uma vibração completamente diferente. E como a gente tem a tendência de ficar repetindo aquilo que a gente conhece, é o nosso condicionamento, essa é a natureza humana,
a repetição do conhecido, como a gente tem essa tendência, a gente costuma repetir esses condicionamentos de nódulo sul. Então, aquilo que a gente ainda não aprendeu, a gente tende a não aprender enquanto a gente não se torna consciente. E aquilo que a gente já sabe, a gente fica repetindo, e muitas vezes a gente repete, inclusive, os nossos grandes defeitos, aquilo que a gente gostaria de mudar, e a gente não consegue mudar. E isso faz com que a gente atraia na nossa vida situações, pessoas que reforcem esses comportamentos, porque tudo acontece através do ímã magnético que a gente tem. Então, se a gente vibra e não trabalha esses condicionamentos, a gente vai naturalmente continuar repetindo e aumentando ainda a repetição deles. Então, o trabalho de autoconhecimento, a transformação desse padrão para um potencial a ser desenvolvido, é um esforço diário e é uma consciência diária e um desejo constante de crescer, um desejo de ser algo mais do que os 5% que você sabe que você é. Então, perceber a divindade dentro de você, acreditar em você mesmo e entender que existe um propósito de evolução natural para toda a alma encarnada nessa terra. Ver se volta, voltou. Então, quando você compreende os seus condicionamentos, você é capaz de se trabalhar para trazer a alma na vida diária, para trazer a alma para a sua consciência diária. E aí a gente entra num estado de coerência entre mente e coração. Eu falei na última live, aliás, há 3 lives atrás, eu falei do alinhamento dos chakras, da expansão do campo energético. Eu falei do alinhamento que gera um canal no eixo da coluna para que a energia cósmica flua dentro da gente, que somos uma antena de energia cósmica que conecta com a energia da Terra, que é a energia telúrica. Então, naquele momento, eu estava explicando tecnicamente como acontece o fluxo energético no nosso corpo. E agora eu estou falando conceitualmente como a gente alinha na nossa percepção, né, na nossa consciência, né? Então, a energia ela acontece naturalmente, mas a nossa consciência alinha a alma com a personalidade quando a gente faz esse trabalho constante. Então, é claro que um trabalho energético ajuda a abrir esses canais para que a consciência flua entre diversos campos de atuação que a gente tem, mas simplesmente o fato da gente observar a nossa vida através daquela voz interna, que a gente escuta, aquela pequena voz interna e que a gente muitas vezes não dá ouvido, a nossa intuição, aquela sensação. Então, às vezes eu sei que eu tenho que fazer o certo, mas eu tenho um sentimento de que não tá legal. E eu me forço porque aquilo é o certo. É o certo porque alguém disse que era certo para a sociedade, alguém disse que era certo para a época em que eu vivo, ou alguém disse que era certo para a situação em que eu estou. Ou eu mesma concluí que era certo. Porém, não quer dizer que seja certo se a bússola do coração não está alinhada, não está sentindo a coerência entre aquilo que você está fazendo, aquilo que você está sentindo e aquilo que você está pensando. Então, você encontrando esse estado de coerência, alinhando a bússola do coração, o sentimento e a coerência daquilo que você foi fazer, é uma forma de você abrir o canal para conversar com a sua alma. Através dos seus sonhos, a alma também se manifesta, o seu subconsciente se manifesta. Então, se você puder, ao acordar, anotar os seus sonhos e especialmente tentar lembrar do sentimento, das emoções que aquele sonho trouxe para você. Os sonhos trazem muitas mensagens que a mente consciente não consegue codificar. E através dessas anotações, através desses registros, em algum momento isso pode ficar claro para você. E ali você tem essa conexão com a alma. Então, o sonho é uma conexão com a alma, é uma conexão com o inconsciente. Inclusive, no Soul Loop, a gente vai lançar um aplicativo, uma parte do nosso aplicativo vai ser para você registrar esses sonhos e interpretá-los e tê-los salvo lá para lembrar depois ou não. Porque é uma ferramenta especialmente útil nesse alinhamento entre alma e personalidade. Então, a gente entra em contato com a vibração da alma
quando a personalidade dá espaço para esse contato. Quando a gente está ativo, com a mente ativa, com a mente racional ativa, é muito mais difícil da gente trazer essa percepção sutil desse inconsciente e desse campo magnético. Quando a gente para e respira profundamente, entra num estado de meditação, mesmo que você não consiga meditar, mesmo que você ache que você não medita, o ato de parar, prestar atenção, olhar para dentro de si, já é um ato que traz naturalmente essa conexão com o inconsciente, porque a respiração é um ato voluntário, involuntário, você me desculpa, e quando você torna esse ato involuntário, você já rompeu uma barreira entre o consciente e o inconsciente. Então, quando você observa a sua respiração e controla o ritmo da sua respiração, você está automaticamente... Voltou, né? Você está automaticamente diminuindo essa barreira entre consciente e inconsciente e você está facilitando esse contato com a alma. Então, quando você entra em contato com a alma, é quando você experimenta o que é uma experiência cósmica, né? Então, você sai da dimensão terrena e você percebe que existe muito mais do que a gente pode enxergar nesse plano. Ok, esse muito mais existe, a gente não está lá, a gente está aqui, entre aspas, porém, o que a gente veio fazer aqui vem dessa informação mais ampla, vem dessa informação mais elevada, mais sutil. E aí o propósito fica claro. Então eu gostaria de promover para vocês algumas perguntas que fazem essa reflexão de alma. É um exercício que eu tenho, inclusive, no meu site, no Soul Loop, que chama Bi-Level Conversation. O Bi-Level pede para você olhar sobre outra perspectiva para uma situação. Então, eu gostaria que você fizesse esse exercício e depois eu posto no meu Instagram, depois vocês podem enxergar isso em outro lugar, não se preocupem em anotar, mas pensem em uma situação. Qualquer que seja a situação, uma situação significativa para você. Depois que você pensa nessa situação, você elege uma situação e você começa a se aprofundar nela. Então você observa o que você sente e o que você pensa sobre essa situação. Então o seu pensamento sobre ela normalmente vem primeiro, mas depois você se aquieta um pouquinho e procura ouvir no seu coração o que você sente sobre essa situação. E aí você se pergunta, o que você, a sua personalidade, a sua identidade, o que você aprende com esta situação, com essa experiência? Depois você pergunta, qual é o destino potencial nisso? Para onde isso pode ir? Conexão voltou de novo. Quais são os potenciais destinos para essa situação? E depois você se pergunta, como essa situação pode, na sua vida diária, ajudar você a entender o seu propósito? Se você eleger várias situações na sua vida e fizer essa reflexão de 2 níveis, que é uma reflexão da alma sobre a sua vida. Conexão ruim de novo, desculpa, agora eu não consigo mudar de lugar. Enfim, quando você faz essa reflexão diária sob uma perspectiva mais elevada do que aquele indivíduo que tem aquela história de vida está entendendo daquela situação, qual é o aprendizado naquela situação, como se encontra um propósito dentro daquela situação, o que se pode tirar de lição daquela situação, você começa a se perguntar o que a sua alma queria quando ela criou essa situação para você. Então aí está a grande chave de entender como conectar com a alma. Quando a gente se pergunta o que a minha alma quer quando ela me cria uma situação. Então, antes de mais nada, eu sou responsável por tudo que me acontece. Eu sou co-criador de tudo que eu atraio na minha vida.
E eu tenho uma razão para isso, porque se eu atraí através dos meus campos magnéticos, e se o meu campo magnético tem essa vibração, tem essa ressonância e usou esse ímã para atrair aquilo que veio a mim, eu preciso entender o porquê que eu atraí aquilo, o que aquilo me ensina. E esse diálogo entre alma e personalidade vai diminuindo essa barreira e você vai percebendo aquela voz interna, aquela voz interior, aquela intuição que vai te trazendo realmente uma reflexão mais sutil, que está além daquela vida que você enxerga no seu dia a dia, que você enxerga através da sua identidade, da sua personalidade. A personalidade é como se fosse uma máscara. A personalidade é aquela que a gente usa para lidar com o mundo ao nosso redor. Então a gente aprende, a gente desenvolve a nossa identidade, construindo essa identidade conforme a gente tem uma reação externa do mundo, das pessoas ao nosso redor. E a gente se molda para esse mundo. Porém a alma não se molda, a alma vem com uma energia. E no momento em que você nasce, aquela energia faz parte do meio ambiente energético do seu nascimento. Assim como um peixe nasce na água e uma árvore nasce na terra, uma alma vem à vida quando o meio ambiente energético é compatível com aquela energia. Então, quando a gente entende o momento do nascimento de uma pessoa, a gente entende a vibração da alma. A gente pode sentir de outras formas também e especialmente nós mesmos podemos entrar em contato através dessa conversa dupla, através dessa reflexão. A gente tem um padrão, em todo o padrão energético, eu falo em signos porque eu sou astróloga, mas se você pegar cada signo, você tem um padrão energético que vai do padrão para o potencial. Então, tudo na vida tem esse espectro entre um padrão e um potencial. Toda a energia tem uma transição suave entre suas frequências. As coisas não acontecem no universo pá-pum, como se fosse uma página de livro. Existe uma transição e uma constante transformação. E a gente tem essa gama de energia para se desenvolver. A gente tem esse potencial. Então, quando nós nascemos, nós trazemos essa vibração e não quer dizer que seremos assim, não quer dizer que esse é o nosso único destino. Quer dizer que a gente tem essa gama para ser trabalhada e para ser expandida, para ser evoluída. Essa condição de consciência vai aumentar conforme você explora todas as áreas dessa diversidade, daquele mesmo elemento, daquela mesma energia. Então, o seu potencial, ele naturalmente, ele vem à tona quando você explora o potencial máximo da energia que você tem, da energia que você traz, que você vibra, a sua energia de alma. Então, através de meditação, é uma excelente forma de se conectar, através da respiração, através de uma leitura astrológica, entendendo o seu nódulo sul, o seu nódulo norte, o signo em que está o nódulo sul, o signo em que está o nódulo norte, a casa em que está o nódulo sul e o nódulo norte, dizem muitas informações sobre esse padrão que você pode abandonar, e é um grande exercício diário a gente abandonar esses padrões para poder ir para o potencial. Quando a gente não abandona, é como se fosse uma âncora, a gente fica com aquele peso que nos segura, a gente dá um passo para frente, outro para trás e a gente não percebe, mas a gente fica condicionado. Então, o grande exercício para entrar em contato com a alma é sair dos seus condicionamentos, é se perguntar quanto você se condiciona, quanto você percebe, quanto você tem consciência dos seus condicionamentos. Então, esses condicionamentos podem ser desde os mais bobos até os mais profundos, né? Pode ser condicionamentos em relacionamento, pode ser condicionamento de tique, de movimento que a gente faz com o corpo, pode ser condicionamento na fala, pode ser condicionamento na forma de se posicionar, né? O seu corpo físico, a sua postura. Então, são tantos os condicionamentos, especialmente aqueles profundos, aqueles mais
enraizados, né, de medos, né, os medos que a gente tem, as inseguranças que a gente tem, ou então as manias, as certezas que a gente tem, também muitas vêm de condicionamentos. Então a gente começar a estudar esses condicionamentos, a passar um raio-x na gente e procurar fazer essa conversa de 2 níveis. Por que a Priscila tem esse condicionamento? De onde vem esse condicionamento? Onde ela pode ter adquirido isso? E como ela faz para se libertar desse condicionamento? Quando ela se liberta desse condicionamento, qual é o potencial destino para essa energia? Onde ela pode canalizar essa energia que não está mais condicionada? O que ela pode fazer? Aonde ela vai com esse potencial? Então, quando você se olha de fora como um espectador de si mesmo, você tem uma perspectiva mais ampla de você. Quando você está dentro das situações, você tem uma visão limitada desses 5% da sua mente ou da sua identidade, da sua persona. Então, você enxerga aquilo que você acha que é. Mas o grande exercício é sair de si, é olhar de fora, é entrar em contato com algo que está além. E esse exercício é fácil e todos são capazes de fazer. É simplesmente parar e fazer. Olhar de fora e refletir. Então, separa a sua percepção de si mesmo e se olhe de um outro ângulo. Tem um ditado que eu gosto muito, que é do bordado, que uma mulher estava fazendo um bordado e uma criança estava olhando por baixo e só via os nós e as linhas e concluiu que era um bordado horroroso. Nossa, aquilo que a pessoa está fazendo é horrível, é uma confusão, não dá para enxergar nada. Mas depois, quando essa criança olhou por cima e viu o desenho que estava no bordado, ela teve uma outra perspectiva e ela viu que era um lindo desenho, super complexo e super elaborado. Então isso é a mesma coisa da nossa vida. A nossa personalidade muitas vezes vê ali por baixo, porque a gente está nessa caixinha da persona, nessa limitação da mente consciente. Então a gente vê ali os nós do bordado, a gente não enxerga a estampa toda. Então a gente precisa sair, olhar de cima, olhar a nossa própria vida de cima. Olhar de cima não quer dizer olhar com superioridade. Olhar de cima quer dizer se desidentificar, né? Então, quando a gente está muito identificado com algo, a gente não consegue fazer esse olhar de cima. Então, quando a gente não se identifica, a gente fica neutro em relação àquela pessoa, àquela ação, ou àquela situação, ou a si mesmo. Então, quando você consegue ficar... Voltou. Quando você consegue ficar neutro em relação a você mesmo, você é capaz de se olhar por cima. Você é capaz de se olhar da perspectiva da alma. E aí você encontra esse lindo desenho que tem sentido para tudo. E quando você encontra esse sentido, quando você encontra esse alinhamento, né? Porque quando você desidentifica com aquilo que é confuso, que é a nossa mente consciente, é uma confusão. A nossa mente, dizem que é um macaco com fogo no rabo, que vai para a direita, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo e não se entende. As nossas ondas oscilam, nossas ondas cerebrais oscilam constantemente. Então a gente tem um caos natural dentro da nossa consciência. Quando a gente estabiliza esse caos, se desidentificando, olhando de fora, como espectador da própria vida, como espectador das próprias emoções, como espectador das situações em que você vive, olhando através de um nível duplo, olhando através de uma perspectiva mais ampla. Então, quando você olha como espectador, você identifica algo que aquele que está ali no limite da identificação... Voltou. Aquele que está ali abaixo, na identificação da situação em si, ele só enxerga a confusão, ele enxerga a dualidade da mente, enxerga esse bordado cheio de nós embaixo. E quando você olha
de cima, você entende o sentido maior. E aí é o propósito. O propósito é você entender esse desenho que está no bordado, né? O propósito de um bordado não é passar a linha no buraco. O propósito do bordado não é enxergar os nós e as pontas com as cores bagunçadas ali embaixo. O propósito do bordado é expressar, é manifestar alguma cena que você quer manifestar ali. E exatamente assim que é a nossa vida. O propósito aparece quando você consegue olhar a sua vida sem uma identificação com a sua personalidade. Quando você consegue olhar a sua vida de fora. Quando você consegue ter uma conversa de 2 níveis com você mesmo, constantemente. Quando você consegue fazer a sua alma perguntar para a sua personalidade, fazer a sua personalidade perguntar para a sua alma. E aí você integra a consciência da alma na vida diária. Aí você integra no seu dia a dia, nos seus passos, o hábito dessa conversa de 2 níveis. Porque esses 2 níveis existem. Nós estamos na Terra e nós temos uma mente consciente que é separada da mente inconsciente, entre aspas. Né? Então, é claro que a gente vai oscilar. Em algum momento a gente separa, a gente fica só na personalidade, a gente esquece essa percepção mais ampla. Em outros momentos a gente consegue voltar. Então, o exercício é manter a onda de vai e vem, mas sempre constantemente indo e vindo. A gente nunca vai conseguir uma linha reta, porque senão não estávamos aqui em matéria. Porém, a consciência de que a gente precisa fazer o exercício constantemente para toda vez que desconectar da alma e se identificar demais com a personalidade, a gente faz o exercício de voltar. Então, deixa eu me desidentificar com a minha personalidade e deixa eu me observar através da perspectiva da minha alma e fazer as perguntas certas. O que é que eu aprendo com essa situação? Por que eu atraí essa situação? E o que é que a Priscila precisa viver para evoluir? O que é que a Priscila precisa aprender com essa situação para que ela possa evoluir a energia da alma dela? Para que ela possa elevar a vibração da alma dela? Tudo é vibração. Então, a nossa evolução faz parte da elevação da nossa vibração. E a percepção do nosso propósito acontece quanto mais elevada a nossa vibração está. E a nossa vibração, ela quer se elevar, ela quer se expandir, porque essa é a natureza do universo. Então, essa expansão é a natureza. Quando a gente não bloqueia, a gente expande. Mas o que bloqueia é a mente consciente, os condicionamentos e a identificação. Eu vou dar um outro exemplo de identificação. Tem alguns autores que eu gosto muito de ler e que algumas pessoas criticam e falam: nossa, mas eu não gosto porque chega em algum momento que ele fala algumas coisas que eu não concordo. E eu falo: eu gosto porque ele abre a minha mente para aquilo que eu não concordo. Eu não preciso terminar o livro concordando com aquele autor, mas eu entendo a necessidade de ouvir, ou seja, né, de ler aquilo que ele tem a me dizer a respeito daquilo que eu não estou identificada. E é esse exercício de bi-level que a gente faz, que faz com que a gente possa ir para a alma e voltar para a persona. Ir para a alma e voltar para a persona. A persona, ela se identifica e ela fala: eu sou isso ou eu sou aquilo. Eu gosto ou eu não gosto. É certo ou é errado. Isso é para mim, isso não é para mim. A alma tem abertura. A alma enxerga o todo, ela olha o bordado de cima e ela não se preocupa se é uma cor amarela, vermelha ou azul, se tem nó, se não tem, porque ela está enxergando o bordado. Então, nós temos esse potencial de enxergar o bordado, nós temos esse potencial de viver alinhados com a alma. Aliás, é a nossa meta, nosso propósito, né? A diferença do propósito de cada um vai ser como aplicar isso, né? Como fazer com que na vida diária isso se manifeste através de uma experiência, através de uma manifestação que faça sentido para a evolução das características daquele indivíduo, para libertar condicionamentos que aquele indivíduo tem e que travam, e para trazer potenciais que aquele indivíduo tem adormecidos. Então, quando você entra em contato com esses potenciais, você naturalmente teve que abandonar os condicionamentos. E toda vez que você está enraizado nos condicionamentos, ou seja, identificado com seus condicionamentos, ou seja, confortável com o seu querido caos, né? Eu sou assim, eu não quero mudar, mas eu sou assim.
E a gente tem que mudar sempre, a gente muda constantemente. Não existe eu sou assim, porque nada no universo é assim. Tudo no universo se transforma a cada momento. O nosso corpo se transforma a cada momento, as nossas células se multiplicam e se transformam a cada momento. Então, tudo se transforma e a nossa energia não é diferente da matéria ou das coisas palpáveis que a gente conhece. A nossa energia está em constante transformação. Então, quando a gente entra nesse mood de, ok, eu estou em constante transformação, eu preciso expandir constantemente, mesmo que eu volte para a minha identificação, porque o meu ego é parte de mim, a minha personalidade é parte de mim, faz parte para viver nesse mundo, ter esse nível, em 2 níveis de consciência, pelo menos, né? Então, toda vez que eu volto para a minha identificação muito pessoal, muito limitada, eu falo, ok, faz parte, mas agora eu vou fazer uma reflexão de fora. Agora eu vou me perguntar o que é que eu estou aprendendo com essa situação? Para onde eu posso crescer? Para onde eu posso expandir? E aí, quando eu me pergunto isso, eu estou falando com a alma. Quando eu me pergunto isso, eu estou trazendo a alma para me guiar. E eu posso, antes de dormir, preparar o meu cérebro para sonhar e lembrar dos meus sonhos. Porque todos nós sonhamos a noite inteira, nós sabemos disso, né? Um sonho que a gente tem, que leva uma vida inteira durante o sonho, pode ter acontecido no nosso cérebro em uma fração de segundos. Às vezes um sonho de uma pessoa que nasceu, cresceu, casou e teve uma história de vida de anos num sonho, pode ter acontecido em menos de 2 segundos em tempo real para o cérebro. Então, o tempo é relativo porque trabalha em dimensões diferentes. O cérebro vê os sonhos em imagens. Então, é uma dimensão diferente, é uma percepção mais suave. Você tem que estar com ondas cerebrais numa outra frequência para entrar em contato com aquelas visões, né? Com aquelas imagens que te trazem todos esses significados. Não existe o tempo necessário do cérebro processar em palavras tudo aquilo. Então, toda vez que a gente acorda e a mente consciente se liga e o cérebro começa a processar, a mente consciente começa a ativar, a gente esquece dos nossos sonhos. Então, os sonhos são ferramentas riquíssimas para a gente ter informações. E a gente precisa treinar o cérebro antes de dormir para sonhar e acordar com a resposta daquilo que a gente quer. Então, quando a gente não encontra no nosso bi-level conversation todos os dias como a alma pode estar trazendo uma mensagem ou porque a alma trouxe aquela situação para sua vida, porque a alma atraiu aquela situação, o que a sua alma queria aprender, ou queria que a sua personalidade transformasse com aquela situação. Quando você não entra com facilidade nessa conexão, você programa para que aquela resposta venha através dos seus sonhos. Porque daí você está com a mente consciente descansando e dá a pausa para a entrada dos sonhos. E aí você programa antes de dormir, a última coisa que você pode fazer antes de dormir é você programar. Amanhã eu vou acordar com a resposta para esta questão. E quando eu acordar, eu vou me manter de olhos fechados e essa resposta virá, esse sonho virá claro na minha mente no momento que eu acordar. Você programa até o horário que você quer acordar, programa-se para lembrar desse sonho e assim que você acordar, a primeira coisa que vai te acontecer é o sonho vir à sua mente. E aí você começa a tentar traduzir, mas primeiro ele tem que vir inteiro, aí depois você traduz para a mente consciente o que ele trouxe de sentimentos, que emoções ele trouxe, etc e tal. E ali você tem materiais riquíssimos de conexão com a alma. Então, no dia a dia é um exercício que às vezes pode parecer um pouco difícil no começo, mas que quando você se acostuma, faz parte do seu mindset, você procurar essa conversa de 2 níveis, olhando de fora e falando o que eu estou aprendendo com isso, o que aquele meu eu, o que aquela parte do meu eu precisa aprender com isso. E quando você não tem todas as respostas, o inconsciente traz para você durante a noite e essa resposta com certeza vem muito mais precisa. O exercício agora é na manhã conseguir lembrar e anotar, Mesmo que você não consiga lembrar todo, conforme você vai anotando, depois você vai lendo e aquilo vai ficando claro para você. É um exercício lindo de fazer e realmente as informações aparecem. Então essa é uma forma.
E aí, quanto mais conectado você tá com a alma, quanto mais você alinha essa vibração de alma e personalidade, mais você entra em estado de coerência, que é aquela coerência mente e coração. Se eu penso e sinto que aquilo está em harmonia, eu posso agir em coerência. Então a gente tem uma coerência mente e coração, mas a gente tem uma coerência ainda maior, que é persona e alma. Quando eu entro em coerência entre persona e alma, absolutamente fica claro o meu propósito nessa vida e a missão desta alma, né? Então, assim, o meu propósito de vida muitas vezes está ligado à minha persona, aos meus desejos. Então, eu fiz aí um processo que clareou para mim que eu gosto disso, essa é minha paixão, então esse é o meu propósito. Mas o que a alma quer que você viva? Às vezes aquilo que você já conhece, que você já ama, será que é aí que você vai expandir a sua vibração? Será que é aí que você vai evoluir de fato? Ou um desafio para o desconhecido, entrar numa área que está fora da sua zona de conforto, vai fazer com que você cresça mais? O que vai expandir mais a sua consciência? Entrar em contato com questões nebulosas, com questões difíceis, com questões turbulentas do seu inconsciente, ou ficar protegido apenas no potencial, sem se desenvolver como uma plenitude, como é que eu posso falar? Eu ia falar a flor que eu estava pensando, mas sem se desenvolver na sua plenitude, sem se desenvolver como um todo, como uma unidade, né? Então, a reflexão da alma neste momento em que a gente está vivendo, eu acho que é importante a gente falar também, que é um momento que estamos todos fazendo essa reflexão, né? O que a humanidade está passando nesse momento e o que a gente pode aprender com essa situação sem precedentes que a gente vem vivendo numa pandemia. E se a gente olhar individualmente, esse exercício diário de olhar o bordado por cima e se perguntar o que a minha alma quer com esta situação, o que a alma pede que a minha personalidade aprenda com essa situação. E aí eu tiro o melhor, eu não perco oportunidades que a vida me proporciona. Quando você faz esse exercício diário, você está contribuindo para o coletivo, porque a gente está num momento onde a mudança do coletivo, ela tem que acontecer, porque a gente simplesmente está indo para uma era onde as coisas são mais rápidas, a tecnologia toma conta e a velocidade, as distâncias são menores, né? O acesso a tudo no mundo fica muito fácil, cada vez mais. Né? No passado a gente vivia isolado, cada um com uma realidade. Hoje a realidade de todos é a nossa realidade. O problema do racismo nos Estados Unidos foi para o mundo inteiro. O problema da Amazônia no Brasil foi para o mundo inteiro. O problema da China está aqui no mundo inteiro. Então, não existe mais uma separação. Isso faz com que a gente tenha um volume de informações muito grande. Isso faz com que a gente tenha um volume de coisas que a gente precisa assimilar, de experiências que a gente precisa ter muito grande. E a tecnologia só aumenta trazendo essa informação, essa conexão, essa rede de pessoas mais presente a cada dia. O que acontece? Se a gente não se trabalha para voltar para dentro da gente e encontrar esse alinhamento pessoal de alma e personalidade, entender um propósito para toda essa mudança, a gente não transita em equilíbrio nessa nova era, porque com tanta informação, com tanto acesso, com tanta potencialidade, com tanta tecnologia mesmo, com tanta capacidade de fazer coisas, se não houverem valores, se não houverem um significado e um propósito por trás dessas formas de agir, a humanidade fica completamente desgovernada. E a gente vinha desgovernado porque faz parte também do nosso processo. Então, enquanto humanidade, nós estamos ainda engatinhando
no processo evolutivo. Então a gente vai desgovernar um pouco, depois a gente vai melhorar, e esse exercício tem sido um exercício de entrar em contato com a gente mesmo, cada um dentro da sua realidade, para que a gente possa, através da percepção de algumas questões que a gente não via no dia a dia, quando parecia que estava tudo muito fácil, quando a gente entra em contato com essas questões, a gente começa a enxergar essas questões também no outro. Então a gente começa a ter empatia, a gente começa a aumentar, né, nossa empatia, a gente começa a perceber o que a gente pode fazer internamente que pode gerar um efeito positivo coletivamente, né? E o alinhamento da alma e da personalidade, você refletir sobre a vida pela perspectiva da alma, você trazer a consciência da alma na vida diária, é a melhor forma de você fazer essa conexão com a alma do outro, né? Quando você usa a expressão Namastê, que hoje é tão conhecida, ela significa que o Deus que habita em mim saúda e reverencia o Deus que habita em você. Então, quanto mais você está conectado com a vibração e com a consciência da alma, mais você percebe a alma do outro indivíduo. E quando você percebe de alma para alma, quando você olha alguém nos olhos de alma para alma, quando você percebe energeticamente a alma do outro, além da aparência, além da condição social, além da cor da pele, além daquilo que a pessoa sabe ou não sabe, além do nível cultural, não importa. Quando você se conecta com a alma do outro, você percebe que há uma semelhança em todos nós. E essa semelhança de alma para alma está além de qualquer compreensão de separação, né? Não há separação quando a gente está falando de uma energia mais ampla e mais consciente mesmo de que existe algo maior. Então, refletir através da perspectiva da alma não só vai elevar a sua consciência, não só vai expandir o seu campo energético, fazer com que a sua vida entre num estado de flow, de sincronicidade, de serendipidade, não só vai gerar todo esse benefício e bem-estar para você, como faz com que você enxergue a humanidade como iguais, né? Nós somos iguais através da alma, e o que a gente tem de matéria é apenas uma roupagem, é apenas uma parte muito pequena do nosso ser. São esses 5% aí da mente consciente, é nosso corpo físico, que é a nossa energia condensada, é a nossa identidade, a nossa persona, é uma máscara, né? Então, a grande vantagem de você trazer a alma é você enxergar a alma dos outros também. E aí, quando você enxerga a alma do outro, você também identifica questões que para sua alma eram difíceis de compreender, questões que você achava que era só sua, questões que você tinha dificuldade de enxergar, você percebe que o outro passa pelo mesmo, e você enxerga a realidade como ela é, independente dessa aparência, dessa roupagem. E é isso que vale na vida. E aí que está o propósito. Todo propósito, ele só aparece pra gente quando ele tem esse sentido, quando ele traz um resultado que conecte a gente com a alma dos outros, que conecte a nossa consciência com uma consciência maior e que conecte uma percepção além do que os nossos olhos enxergam. Então, o propósito que a gente tanto busca, ele está além daquilo que os olhos podem enxergar e ele está além daquilo que a mente pode perceber. Então, não adianta a gente fazer treinamento para encontrar o propósito. O treinamento que a gente tem que fazer para encontrar o propósito é olhar a vida através da perspectiva da alma. É se olhar sem identificação com a sua personalidade. Se olhar através dessa capacidade de ver além, né? De ver aonde você pode chegar com aquilo. Então, imagina que existe uma peça de teatro e você é um personagem ali. Aí você sai do palco e senta na plateia para assistir aquele personagem. E quando você está assistindo aquele personagem, você começa a perceber diversas outras coisas, como se aquele personagem não fosse você,
você tirou a sua identificação de você mesmo. Você tirou a sua identificação da sua menor parte, que é ela que atrapalha você de descobrir a sua maior parte. Então, não identifique-se, entre em contato com essa conversa, e essa conversa dual vai trazer naturalmente, constantemente, um progresso nessa percepção de que tem algo a mais a ser aprendido aí. E aí, conforme esse fluxo aumenta, você entra num estado de certeza pacífica, que eu falo e já falei algumas vezes. O estado de certeza pacífica é o estado de certeza da alma. É aquele que não há dúvida, você simplesmente sabe, e é um saber além da razão. É além da lógica, é além da razão, é além da personalidade. É simplesmente estar presente. Isso é o objetivo das práticas de meditação, né? Você expandir a sua consciência para um estado que você está tão presente que você simplesmente percebe, você simplesmente tem um clarão de entendimento sobre a vida. E esse clarão de entendimento nada mais é do que esse alinhamento. Voltou. Esse clarão de entendimento nada mais é do que o alinhamento quando a alma vem plena para o seu ser, quando você consegue integrar a energia da alma para a energia do seu corpo físico, quando você consegue acalmar as suas ondas cerebrais para entrar em contato com o seu inconsciente. E aí simplesmente você tem essas sincronicidades que são sinais que mostram também que você está com a presença da alma, tá? Outra coisa importante é isso. Quando a alma está presente no seu dia a dia, quando você está conectado com a energia da alma e não está dividido, né? Porque quando eu falo se divide, se desidentifica, vai lá e olha de fora, não é para você ficar na dualidade, mas é simplesmente para você enxergar através da perspectiva da alma. E uma vez que você enxerga na perspectiva da alma, naturalmente você se enxerga como um todo. E aí sim, esse todo é quando você tem uma percepção de que o todo que habita em você é o mesmo todo que habita no outro, independente da roupagem, da cor de pele, da língua ou da cultura. E essa é a beleza desse momento, a gente poder ter um tempo para ouvir isso, ter um tempo para se conectar de alma para alma. Então, eu conecto aqui a minha alma para vocês, eu faço meu puja para Brahma, para vocês todos que estão aqui me ouvindo, e espero que cada um de vocês sinta essa conexão e que possa se exercitar diariamente para trazer a alma para o dia a dia, né? E se perguntar sempre, o que a minha alma quer que eu aprenda com isso? Aonde eu posso expandir a minha consciência enquanto identidade, enquanto persona, para entrar mais em contato com a consciência da minha alma. E é através dessa consciência que o mundo vai mudar. É através dessa consciência que a gente vai andar para frente. Esse é o propósito coletivo. Então é para isso que a gente está em casa, agora não tanto, mas é para isso que a gente passou todo esse período, para refletir e para entrar em contato. E eu espero que a gente saia dessa com esse contato, para que a gente possa entrar numa era de um mundo extremamente tecnológico, sem se perder, para que a gente possa trazer a alma e o propósito verdadeiro, aquele que vem para o benefício de todos, através de cada um de nós, tá bom? Então é isso, eu não consigo responder perguntas porque os meus comentários ficam travados, mas eu posso depois ler todas elas e responder para vocês, tá bom? Muito obrigada, de alma para alma.